Agora eu vou passar a palavra para a doutora Kise e a doutora Márcia será a debatedora. Boa noite a todas, a todos. Bom, enfim, pela terceira vez, meu nome é Kise. Eu estou como consultora jurídica junto ao Ministério das Mulheres. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente ao convite para estar palestrando aqui, dessa vez em nome da ministra Cida, então uma responsabilidade ainda maior, né? Agradeço também a confiança dela no trabalho e na fala. Agradecer a audiência de todos. A gente sabe que o horário já está bastante adiantado, a gente com fome, eu também estou com fome, mas a gente tem que aí cumprir, né, o nosso dever e também apresentar para vocês o que a gente tem pensado, tanto no Ministério das Mulheres, como também a partir de algumas provocações que foram feitas ontem nas palestras do primeiro dia de evento, né? Eu confesso que eu mudei um pouco o roteiro do que eu tinha para falar hoje. Talvez eu tenha até que me apoiar um pouco mais no texto em função disso, porque ontem e durante todo o evento a gente vai presenciar e participar e ouvir falas de pessoas que são muito especialistas, interessantes e experts no assunto, né? Então não tem como ouvir o Gustavo Benemboim, não tem como ouvir o Dr. Justino e não pensar em como isso pode se comunicar com o que a gente tem para falar, tem para trazer, né? Claro, assim, também é muito difícil falar depois da Geice e do colega Denis, porque a gente entra num clima de reflexão e de repensar nossas trajetórias e como a gente está vivendo a nossa vida, mas agora eu vou ter que interromper um pouquinho isso para falar sobre pessoas na administração pública democrática, né? Acho que a democracia é um tema que está perpassando as diversas falas que já foram feitas e que vão ser feitas nesse renal. Eu acho interessante ver que é possível, nesse nosso painel, a gente também fazer um pouco de link com o que foi falado no painel do ano passado sobre representatividade, interseccionalidade, porque no final das contas a gente vai ver que uma coisa está entrelaçada, né, ou é decorrência da outra. E aí, pensando em democracia, eu fui, né, tentar dar uma pesquisada, dar uma relembrada, li um monte de artigo de ontem para hoje, fiquei meio sumida aí do evento, para trazer pelo menos esse panorama um pouco mais conceitual do que seria democracia. E, obviamente, como um conceito complexo, você não encontra uma definição específica, né, para o que é democracia. Eu busquei dois autores que têm mais afinidade com o direito, que é o Silva, o José, né, Afonso da Silva, e o Benavides, e ambos os conceitos trazem essa ideia de movimento, de processo, de algo que está em constante evolução, né? Para o Silva, a democracia não é um mero conceito político, abstrato ou estático, é um processo de afirmação do povo, de garantias dos direitos fundamentais conquistadas no correr da história, né? Então, traz essa dimensão histórica, assim como os direitos humanos, né? Que tem suas dimensões também muito atreladas à historicidade. Então, o conceito de democracia também, para os dois autores, tem esse recorte, essa característica de historicidade, né? Já o Benavides diz que democracia e direitos humanos são processos que estão sempre ocorrendo em dinâmica histórica e com metas para lutas políticas e sociais. Não há um ponto de chegada, mas um rumo, uma caminhada. E essa caminhada, às vezes, ela passa por diversos percalços, né? A gente vivenciou isso diversas vezes no Brasil e nos países da América Latina, que também foi mencionado ontem, que servem como parâmetro de análise comparativa para as nossas experiências. A gente percebe que, né, a história da democracia ela não é linear e talvez nunca seja, né? E aí, pensando na nossa Constituição de 88, que instituía um Estado democrático de direito, e a forma como isso vai perpassar todos os ramos da sociedade, inclusive o direito, a gente pode pensar num direito administrativo e numa administração pública que também precisa estar atenta ao respeito e ao estímulo à democracia e à existência de processos democráticos no seu âmbito, né? Então, o próprio Benemboim fala que esse processo de constitucionalização do direito administrativo, ele impõe essa releitura de conceitos, né, e definições que tinham um caráter dogmático, assim como muitos conceitos do direito, né, que estão mais firmados num dogma do que numa discussão reflexiva de como se chegou naquele estado de coisas, né? Então, são necessários novos paradigmas comprometidos com o sistema democrático.
E isso é corroborado, não à toa que eles palestraram juntos, né, com vários textos do Gustavo Justino, para quem esse novo sistema, né, esse novo modelo e também essa nova reflexão sobre o direito administrativo, ele também demanda que hajam propostas de revisão científica da própria ciência, né? E aí ele vai ilustrando os vários processos de revisão, repensamento, de crises pelos quais passou o direito administrativo, desde o questionamento dessa supremacia do interesse público como um pressuposto, até, né, o debate atual de como tornar, né, a administração pública um ambiente mais democrático, né? E já foram cunhados alguns termos para denominar esse novo modelo de administração, que também já foi até tema de um dos nossos encontros, né, que é a administração consensual, a administração concertada e a administração pública democrática, que foi a denominação escolhida para ser o título da palestra de hoje, né? E aí, voltando a essa questão da necessidade e de um melhor afinamento do nosso contexto, né, social, que é o contexto brasileiro, com o contexto dos países daqui do sul global, especialmente da América Latina, eu fui buscar um texto que é do Conselho Diretor do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, que é um texto de 1998 que fixou as bases para essa reforma gerencial da administração pública, né? E aí eles ressaltam que essa gravidade de estado financeiro, essa constante, né, deficiência de estado financeiro dos países da América Latina é algo que os aproxima, né? E que a gente não encontra, o que é praticamente inexistente, até hoje, mais recentemente sim, no leste europeu, mas no norte global não chega a ser uma questão para a administração pública tão presente como na nossa, né? E aí, esse conselho, pensando essa reforma gerencial da administração, ele fixou 3 questões que são essenciais, né? A primeira é a consolidação da democracia, a segunda, a retomada do crescimento econômico, e a terceira é a redução da desigualdade social. Então, a gente consegue claramente se identificar, né, com essas questões que são essenciais, né? E aí, a partir dessas questões, tem que ser pensados mecanismos que são necessários para o aumento da eficácia, da eficiência e da efetividade, né, dos serviços públicos prestados pela administração e uma proximidade maior entre o Estado e a sociedade, né? E aí, esse conselho ele fez um exame de iniciativas que são comuns nesses países, né? O fortalecimento de canais de relacionamento entre Estado e sociedade, a partir de iniciativas orientadas para a melhoria da qualidade na formulação de políticas públicas. Eu acho que isso a gente pode observar bem a partir desse novo governo iniciado em 2023, que tem um foco e tem muito forte no discurso a implementação da participação social, tanto que em todos os ministérios foram criadas as assessorias de participação social, que justamente tem esse papel precípuo, né, que é fazer a aproximação da sociedade com os ministérios, né? O fortalecimento das ouvidorias também é algo que a gente consegue verificar, que também é um outro canal muito forte, especialmente desses ministérios do direito, como o Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial, da população em geral com a administração. No caso do Ministério das Mulheres, é muito interessante porque a ouvidoria ela não é uma ouvidoria que está, né, relacionada com o serviço público em si, né, que, em regra, as queixas, as reclamações são em relação aos serviços prestados pelo órgão. A ouvidoria do Ministério das Mulheres ela tem essa característica de ser uma ouvidoria de denúncias de efeitos dos mais variados tipos. Então, a gente recebe tantas denúncias em relação ao serviço do próprio Ministério, mas também denúncias de violência doméstica, violência política, casos de assédio em embaixadas. Então, de fato, é uma ouvidoria que tem uma característica, que tem que se preparar para um atendimento de contatos que vão para além do serviço público que é prestado no âmbito do Ministério, né? E aí, retornando a essa necessidade da participação social, para que a gente tenha uma administração pública com esse forte caráter democrático, a gente pode pensar na participação social tanto
no âmbito externo, que é a participação social, que vai contar com o controle social, né, da sociedade com iniciativa privada, organizações não governamentais, movimento social, né, que pressionam e buscam e questionam, mas também tem essa participação social que é para dentro. E aí eu acho que é nesse ponto que entra exatamente o que a gente está pensando para a palestra de hoje, que são as pessoas da administração pública democrática. Você não vai ter uma administração pública democrática se as pessoas que lá estão trabalhando não representam demograficamente o nosso país. E, apesar de, né, eu estava dando uma colada ali nas anotações da Marcinha, apesar da AGU ser um órgão em que essas discrepâncias elas não se verificam, ou se acontece, ela acontece de forma mitigada, essa não é a regra da administração pública federal, né, que foi o órgão, né, esse segmento que eu me dediquei mais na pesquisa, muito menos a administração de estados e municípios, né, onde a gente claramente não vislumbra esse reflexo mais direto dos grupos sociais participando ali da própria administração, notadamente dos espaços decisórios e, mais especialmente ainda, na alocação de recursos orçamentários, né? Então, à medida que a gente vai crescendo ali nas funções e nos cargos de confiança, assim como acontece nas empresas privadas, há um afunilamento da participação de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, do público LGBTQIA+. Então, para que a gente anseie efetivamente tenha uma administração que quer ser denominada de democrática, esses dados eles vão ter que mudar, né? E aí são os desafios a serem enfrentados, que também fazem parte aí do tema da palestra, e o que se tem a propor como solução, né? No caso, recentemente, em novembro, na Escola Nacional de Administração Pública, na ENAP, teve um evento que foi sobre mulheres em carreiras de Estado. E, nesse evento, como diagnóstico, né, os principais desafios são o ingresso, e o ingresso, especialmente depois desse período, né, pandêmico, ele se tornou mais difícil. Eu tenho relatos, tanto pesquisas quanto relatos de pessoas próximas que deixaram, por exemplo, de fazer o nosso concurso, porque no último período, nos últimos 3 anos, esteve muito dedicado à política de cuidados, né? Então, teve cuidando de familiares, de idosos, da família, e aí se dedicou menos aos estudos, e, obviamente, quem não está se dedicando aos estudos num período, né, de 2, 3 anos, tem pouca chance de passar num concurso tão difícil, né, tão concorrido como o nosso concurso. A questão também vai perpassar nas remoções e nas promoções, né, justamente porque a política de cuidados afeta de maneira diferente as mulheres. Em regra, elas pensam mais e ponderam mais quando pedem remoção, quando pedem promoção, porque isso vai impactar diretamente na rotina familiar, das quais elas, em regra, né, são mais responsáveis e dedicam mais horas do seu tempo, né? E também, além do ingresso, remoção e promoção, na permanência, né? Não em carreiras como a nossa, mas em carreiras com remunerações menores, na iniciativa privada, a permanência das mulheres nos cargos, né, nas atividades, ela é sempre menor do que a dos homens, né? A tendência de que as mulheres deixem de trabalhar para se dedicarem à política aos cuidados, né, e às tarefas domésticas, ela é muito maior. E aí, entrando um pouco no que tem sido pensado no âmbito do Ministério para mudar isso, tem um grupo de trabalho que, com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social, que é justamente para pensar numa política nacional de cuidados e tentar corrigir, né, ou equilibrar essa divisão, que é um reflexo da divisão sexual do trabalho, que coloca mulheres e homens em papéis e lugares diferentes nas atividades econômicas, né? Então, essa política ela tem sido discutida, ela claro, né, a gente, pensando com interseccionalidade, ela está muito mais direcionada para as classes sociais mais vulneráveis, para os grupos mais vulneráveis, mas, de certa forma, ela vai ter reflexos também em carreiras como as nossas, né? Então, como esse período inicial a gente está buscando enfrentar situações de maior desigualdade, que é ali a base da pirâmide social, onde vão estar
as mulheres negras e as mulheres, né? As principais ações e as ações iniciais são justamente para que sejam criados equipamentos urbanos que ajudem as mulheres no dia a dia da rotina de cuidado. Então, tem editais que estão aí recebendo propostas para a construção de lavanderias comunitárias, espaços de qualificação profissional, fortalecimento dos organismos de políticas municipais, tudo isso como o início de uma tentativa e também, né, participação masculina, participação dos homens nesses processos também é uma coisa que se pensa e que sempre se busca agregar nesses processos. Tudo isso como uma tentativa de início de uma mudança que, como foi mencionado aqui, é uma mudança que é lenta, é uma mudança que a gente não vai conseguir fazer de um dia para o outro, é uma mudança que também não vai depender de um instrumento normativo, né? Mas a pequenos passos, né, estabelecer rotinas, discussões e repensar como aconteceu como aconteceu agora no Enem, né, que o tema da redação foi justamente o cuidado, o trabalho doméstico. Esse tipo de iniciativa, apesar de aparentemente não trazer nenhum tipo de mudança, ele provoca o debate. Então, política de cuidados e trabalho doméstico era algo que a gente falava muito pouco, ou que era uma conversa muito nichada, muito para dentro. E essa bolha é uma bolha que, de diversas formas, de diversas maneiras, a gente pensa em como ultrapassá-la, e às vezes com uma ideia, né, que parece aparentemente simples, que é o tema de uma redação, você traz o debate para uma esfera muito maior do que ele inicialmente acontecia, a ponto de virar uma reportagem no Fantástico, você entrevistar homens e mulheres para falarem o que eles pensam sobre isso, né? Então, esse enfrentamento, né, agora fechando essa grande volta que eu fiz, esse enfrentamento a essas disparidades que não deixam que a administração pública seja um ambiente de efetiva democracia por causa dessa subrepresentação de vários grupos sociais, ele passa muito, no caso das mulheres, na questão da política de cuidados, de autonomia econômica e de trabalho doméstico. Então, pensar isso é um desafio e também um caminho para que a gente consiga trabalhar, no nosso caso, em ambientes com uma maior participação de mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTQIA+. Só para complementar... A questão do cuidado, a gente, na nossa cabeça, a gente pensa o quê? Na amamentação. E não é. Uma criança de 10 anos não se alimenta sozinha, gente. O cuidado é muito além do período que a mulher precisa amamentar. É muito além. É o pai e a mãe. Não está dando certo isso. Colocar seu filho numa creche, num colégio, 7 horas da manhã e pegar 8 horas da noite. Não está dando certo. A gente não está funcionando como humanidade. Então, a gente tem, sim, que começar a pensar na AGU em jornadas diferentes de trabalho, jornadas que possam ser interrompidas para que o homem e a mulher possam buscar seu filho no colégio, possam alimentá-lo e retornar ao trabalho. Enquanto a gente não normalizar, não é favor do chefe, não é favor do ministro, enquanto a gente não normalizar que uma mulher possa sair 4 horas da tarde para buscar seu filho no colégio, nós não vamos ter mulheres nos cargos de chefia. É isso que a gente tem que pensar. E agora eu passo a palavra para a doutora Márcia Davi. Muito boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar aqui. Queria, antes de trazer aqui as minhas considerações sobre o tema, transmitir para a organização e para a diretoria da Nauni todos os elogios que eu recebi ontem sobre a festa, porque eu continuo recebendo, estava lindo, maravilhoso, parabéns. Eu não tive envolvimento nenhum, mas eu continuo colhendo os louros de tudo que a Nauni faz de bom. Então, transmito aqui os parabéns, realmente foi excepcional. Na linha da administração pública democrática que a Kizzy estava falando, eu tenho dados muito interessantes da PGU.
sobre essa representatividade, como aqui na PGU a gente consegue espelhar. Até fui pegar aí os dados do censo de 2022 e como a gente, no âmbito da PGU, está conseguindo realmente espelhar a realidade brasileira nos nossos cargos. A gente teve aqui no ano passado um painel sobre representatividade feminina e eu me lembro que a Carol, ainda no final, fez uma manifestação e no final falou assim, eu gostaria que a gente não precisasse no ano que vem estar aqui falando de novo sobre o mesmo assunto e que isso fosse mais normalizado. Então, assim, então, os dados que eu tenho aqui hoje são bem interessantes e mostram que a PGU, já acredito eu que no âmbito dos órgãos de direção superior da AGU, seja o mais... com maior paridade de gênero nos cargos de chefia. Então, nós temos no âmbito da PGU, gente, 54% dos cargos são ocupados, a PGU como um todo, né, por homens, e 46% são ocupados por mulheres. Nas nossas regionais, a PRU da segunda é a nossa campeã em mulheres em cargos de chefia. Aí, nesse sentido aqui, eu falo não só de advogados, mas administrativos também. A PRU2 tem 60% de mulheres em cargos de chefia e 40% de homens. Tanto que ela até teve uma iniciativa premiada no PGU Inovação desse ano, que foi uma portaria, um ato normativo, né, não sei se era instrução normativa ou portaria, enfim, que prevê uma paridade de gênero na ocupação dos cargos e tem até, se não me engano, no final do próximo ano, para que pelo menos 50%, hoje eles já têm essa meta, mas que para pelo menos 50% sejam ocupados por mulheres. E isso é como um legado, porque hoje são 60%, mas a gestão muda, e então o ato normativo é importante para que esse patamar que foi alcançado, ele não caia, pelo menos não significativamente. Mas o dado mais interessante que a gente tem na PGU, e que aí vai na contramão do que a Kizzy trouxe, sobre quanto mais altos os cargos, menos mulheres têm ocupando, a gente tem hoje, no âmbito da PGU, de nível 15 e 16, que seriam o antigo DS5, 53% de mulheres e 47% de homens. E isso vai bem próximo dos dados do censo deste ano, que tivemos aí um resultado que são entre os brasileiros somos 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. Então, a gente se orgulha muito, e eu me orgulho muito de ter, digamos assim, participado da escolha da composição dessa equipe. Quando eu estava na presidência da Anauni, eu acho que foi a primeira diretoria que a gente teve 50% de homens e 50% de mulheres. Nem sempre é fácil a gente trazer colegas para a diretoria, e aí a gente tem que compor entre homens, mulheres, consultivo, contencioso, as regiões do Brasil. Então, assim, dá muito trabalho chegar nesse mosaico, mas foi muito produtivo e salutar, e eu acho que foi a primeira, e eu acho que depois dela também, na segunda vez quando eu me reelegi, eu já não consegui manter esse mesmo patamar. Mas isso é uma coisa que eu tenho em mente desde sempre, que a gente tem que ter... Eu estou cansada de ser a primeira ou a única mulher em muitos lugares. Então, e agora na PGU foi a mesma coisa. Quando eu cheguei para trabalhar ali, e no início do ano, com inúmeros cargos em aberto, por razões que a gente não precisa falar mais aqui, mas enfim. Então tinha uma equipe, muita gente, para a gente, uma equipe grande, muitos cargos, aquela dificuldade, e para sorte desses números, e o Marcelo deu assim carta branca e confiou muito no meu bom senso, não sei se devia, mas confiou. E o nosso gabinete, então, e aí eu fui fazendo convites, enfim, de pessoas que eu conhecia, e o resultado é que no gabinete ele é o único homem.
Não? Então, a gente no gabinete mais estrito senso, hoje nós somos em 4, e ele é o único homem, mas eu, a Marcela e a Rebeca. E eu acho que essa é a mensagem, né? Como eu disse assim, eu realmente gostaria de não ser por muito tempo eu me orgulhei de ser não, a primeira mulher a isso, aquilo, mas hoje eu não gostaria mais. Eu gostaria de hoje compor uma mesa com 3 mulheres, e não raro a gente vai em eventos, somos as únicas mulheres, reuniões, somos as únicas mulheres, e eu gostaria muito de ver, ontem mesmo, na abertura, a Isadora era a única mulher, e isso, durante muito tempo não chamou atenção, mas hoje tem chamado a atenção, e não é motivo de orgulho ser a única mulher, eu acho que é motivo de reflexão. Então, são essas as minhas ponderações. A AGU está com boa fama na esplanada, porque eu estava conversando com uma colega do Observatório de Gênero do Ministério para, né, coletar os dados e saber quais eram as diretrizes do Ministério para participar do evento, né? E ela assim, a gente está aqui com os dados do Observatório, tem os dados do MGI, mas assim, o órgão de vocês não é exemplo, tá? Porque ele tem uma paridade de gênero, né, que está ali contemplando os números, né, guarda uma proporcionalidade com os números da população brasileira, mas então vocês assim, vocês são tipo outliers, vocês não servem como exemplo para a administração pública federal como um todo. E complementando, para além da designação para funções e cargos, né, isso não necessariamente vai acarretar numa participação efetiva nos processos decisórios, né? A gente também não pode deixar se enganar, não seja, né, o caso da nossa instituição, mas a gente não pode deixar se enganar pela existência de mulheres e pessoas negras em determinados cargos, porque isso não necessariamente vai significar que elas estão sendo ouvidas e que elas têm uma participação efetiva nos processos decisórios. Claro que se existem mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, e pessoas com deficiência, a chance, né, delas interferirem no processo decisório e terem a oportunidade de trazer as suas perspectivas, ela é muito maior, né? Mas o primeiro passo é, de fato, a ocupação, né? E aí o segundo passo a gente vai ter que, né, analisar, e tem poucas pesquisas que falam sobre isso, né? Da efetiva melhora ou da efetiva participação das pessoas quando elas estão ocupando esse cargo, se elas estão de fato levando essas questões para o debate, né? Que essas questões precisam da nossa presença e precisam da gente levando o debate e interferindo nos processos, né? São avanços e passos diferentes.